E aí pessoal, chegando com mais um Formiga na Tela, videocast semanal do formigaelétrica.com.br. Hoje com uma pauta especial, atendendo a pedidos, Blade Runner. I've seen things you people wouldn't believe. Acho que é interessante, assim, primeiro pontuar que o Blade Runner, o filme, e o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, são obras bem distintas entre si, né? Elas têm lá suas partes de intersecção, né, em questão de narrativa e tal, mas basicamente a minha visão é que assim, elas tratam de coisas diferentes. E por isso que eu gosto tanto das duas. Assim, não é aquele negócio de adaptação, mas o livro é melhor, o filme é melhor. Não tem essa. São duas obras diferentes que tratam dos mesmos personagens para falar de conceitos diferentes. No caso do livro, eu acho que ele trata essencialmente sobre artificialidade e a linha tênue que separa a artificialidade do natural. Porque quando você lê, você fica nessa questão, ok, ele está falando de artificialidade, mas espera aí, tudo que eu achava que era natural, que o livro trata como natural, na verdade, se você for ver, tem o seu quê de artificialidade. Ou a artificialidade tem o seu quê de natural também. Fica essa mistura. E eu digo isso por quê? Porque a primeira e a última cena do livro tratam disso, né? A primeira cena é a mulher do Deckard, né? Bom, primeira diferença aí já com o filme, né? O Deckard já é casado e tal. A mulher do Deckard, ela acorda e ela ajusta as emoções através de uma máquina, né? Então as emoções que a gente leva como algo extremamente natural, ela ajusta numa máquina, nível, que tipo de emoção ela quer sentir e tal. E aí entra aquele primeiro versus, né? Artificialidade versus naturalidade. Que eu fico pensando, ok, mas quando na nossa cultura, quando alguém morre, a gente fica triste. Se for em outra cultura, o pessoal dá uma festa. Ou seja, tipo, as nossas sensações, elas de certa forma são ditadas pelo contexto sociocultural que a gente está vendo. Então até onde a gente pode dizer que essas nossas emoções são naturais também? Que diferença é essa máquina que acontece no livro do nosso panorama cultural? Né? Então, aí, só nesse começo o livro já mexeu um pouco comigo, já acho bem interessante. O que já é uma espécie de foreshadow da vida real, essa questão. A gente não tem máquinas para induzir isso, né? O pessoal até pesquisa, né, com esse negócio esses binaural beats que tem por aí, que você baixa, você acha no YouTube e tal, mas tudo é para tentar induzir algum tipo de emoção que não é aquela que você está sentindo naturalmente, né? Então esses insights do que aconteceria na vida real é o que permeia toda a obra do Philip K. Dick, né? É interessante porque o K. Dick, como escritor de ficção científica, ele não deixa de estar inserido dentro do contexto histórico, né? Porque o Android Sonham, ele é de 68, 69? Uma coisa assim, né? E a gente estava no período da filosofia em que o desconstrucionismo estava em alta. E o desconstrucionismo era um conceito que se aplicava em basicamente todos os campos de pensamento que se referiam à existência humana, né, que remontavam ao existencialismo proposto por Sartre e tal, todo aquele panorama da filosofia continental do período. E você vê que no Android Sonham, como em todas as ficções distópicas que a gente tem, no Dick em particular, que é, bom, eu sei que vocês concordam comigo, é o maior expoente, né, dessa linhagem, como eu interpreto o Android Sonham? Ele está fazendo uma desconstrução daquilo que os seres humanos entendem como algo que é natural. Porque é um conflito que, como você mesmo disse, né, evoca o nosso próprio cotidiano. Até onde as nossas ações, atitudes são naturais, até onde elas são artificiais. E esse limite, assim, como toda boa ficção científica, né, ele extrapola para deixar algo em evidência. Mas esse limite, na realidade, ele é muito tênue. Um argumento que a gente vê todos os dias, que as pessoas falaciosamente utilizam para justificar determinados pontos de vista, é algo que foi refutado já há muito tempo pela filosofia, mas que é impressionantemente ainda usado todo santo dia, que é a questão do reducionismo biológico. Então, no Android Sonham, a esposa do Deckard, o que acontece? Fala, hoje eu não quero estar triste. Hoje eu quero estar tranquila. Aí ela vai lá, ajusta a máquina. Hoje eu quero estar eufórica. Hoje eu estou a fim de estar feliz. Só que tem um limite nisso aí que eu acho muito interessante. Ela determina as emoções dela
Com base no quê? Qual é a vontade, qual é o desejo inerente que existe nela de determinar uma emoção específica? Você vê, tem um limite de interpretação aí que eu acho muito interessante, porque o Dick, ele está colocando para nós, olha, existe uma distância entre aquilo que é natural, entre aquilo que é artificial. Veja, se nós conseguirmos manipular as nossas próprias emoções, o que diferencia o artificial? Mas para determinar uma emoção, ela precisa de um desejo, algo inerente. Então, onde é que está essa real artificialidade? Essa artificialidade não é derivada de uma naturalidade? Esse limite, esse limiar existe mesmo? Muitas pessoas veem o futuro distópico do Dick, a representação distópica dele, como algo pessimista. E eu lembro que eu já tinha dito para vocês isso, eu não vejo como algo pessimista. Eu vejo que ele extrapola determinadas ações nossas, mas com um limiar de esperança. Ele sempre oferece no final das obras dele um vislumbre de que nós podemos evoluir, de que nós podemos melhorar. O próprio Deckard, o próprio personagem do Deckard não deixa de ser alguém assim, né? Até falando, por exemplo, sobre o filme, que eu acho que é algo mais visual, aquela cena emblemática, maravilhosa dele com o Rutger Hauer, né? O nosso replicante favorito. Aquela cena é uma cena de redenção. Depois daquele filme todo que é uma ladeira abaixo de desesperança, um mundo distópico como aquele, ele oferece para nós uma certa esperança. E essa certa esperança reside no quê? Mesmo ele sendo uma criatura artificial, ele é capaz de emoções tão humanas, ele é capaz de uma compreensão tão humana da sua própria existência, que ali existe uma redenção não só para ele, mas para o próprio Deckard. Não, eles igualam, né? Porque como você falou, você tem a mulher do Deckard, que ela se programa a emoção. Só que para se programar, tem que ter o impulso inicial, como você falou. Exato. No caso dos androides, o que acontece, né, dos replicantes, é o contrário. Eles estão programados, só que as ações deles, não ia ter o Deckard, não ia ter a profissão Blade Runner no filme ou no próprio livro, se eles fossem 100% programados, porque daí não ia ter imprevistos. Mas como tem, então, tem um outro impulso. É o caminho inverso. Ele iguala, né? A questão é que daí quem está em desvantagem? Aí são os androides, né? No caso do filme, pouco tempo de vida, porque é aquele negócio, né? Quando a gente fala do conceito de ficção científica do criador e criatura, você tem o quê? O universo, e o universo gerando inúmeras possibilidades, e desse caos você tem uma probabilidade ínfima de surgir uma ordem a partir do caos. E daí estamos nós aqui, o planeta Terra, tal, tudo mais, mas é uma coisa ínfima. Só que quando o ser humano vai colocar, ele não tem esse caos, né? Ele vai tentar criar já uma ordem, só que daí dessa ordem, o ínfimo tem um caos, só que esse ínfimo pode gerar uma entropia gigantesca, né? Have you ever retired a human by mistake? No. But in your position, that is a risk. O que é o conceito do fantasma na máquina? Ele é uma reorganização da própria programação de uma máquina para oferecer coerência para a sua própria existência. Quando a programação ela chega num determinado nível de cálculo, né, que não é bem a palavra que eu quero usar, mas quando ela chega assim, num determinado nível de dedução, de conclusões, ela precisa gerar uma consciência espontânea sobre aquelas conclusões. Porque daí, em um determinado ponto você só tem duas alternativas. Ou você compreende o que está acontecendo, ou o que está acontecendo se desfaz. Um parênteses. A última resposta do Isaac Asimov. A última resposta do Isaac Asimov. Exatamente. O K. Dick, eu insisto nessa tese, ele não é um otimista, mas ele também não é um determinista, nihilista ou algo assim. Não, ele compreendia a existência humana em todas as suas vicissitudes, mas em todas as suas possibilidades também. A maneira como os androides se comportam no filme e a maneira como as pessoas no geral androides não, replicantes. Replicantes, muito obrigado. E a maneira como as pessoas se comportam no livro, é muito claro para mim que nós podemos determinar até um certo limite a nossa própria existência, mas o universo de possibilidades que é inerentemente a existência humana, ficou bonito isso, ele é inexorável, ele é incontrolável. E isso é belo, isso é esperançoso, porque a gente sempre pode construir algo a mais nesse sentido. O que se fecha numa das últimas cenas do livro, que ela é muito emblemática, que é o sapo artificial saindo do deserto.
questão da evolução, né? Evolução das espécies. A gente vê aquele negócio, o peixe no ambiente aquático, depois o anfíbio, né? A transição do meio aquático para o meio terrestre, para depois animais terrestres, ok, independentes do meio aquoso. Ok, perfeito. E o sapo ali no meio, né? Nessa transição da água para a terra, né? Do molhado para o seco. Então, o sapo como anfíbio é bem representativo nesse sentido. E você ter um sapo artificial no meio do deserto, né? Na obra do Android Sonham, cara, assim, é uma simbologia muito forte, né? Porque ele está falando da natureza, da artificialidade do homem, e agora, tipo, não importa o ambiente, tipo, vamos dar um jeito. Vamos nos adaptar de alguma forma. Seja humano, seja androide, porque chega no final, tanto faz, né? Do you like our owl? It's artificial? Of course it is. Must be expensive. Very. Como nós aqui concordamos, chegamos aqui no final da Director's Cut do Blade Runner, com a revelação de que o Deckard, ou melhor, a revelação culmina aí com a conclusão lógica, né, que o Deckard era também um replicante. Eu acho que o filme ele acaba ficando mais próximo até do conto Formiga Elétrica do que o próprio livro que o originou. E isso é muito engraçado, mas vamos falar que, essencialmente, cara, com todas as discussões, todos os conceitos que Blade Runner abarca, eu acho que a gente pode falar que é um filme sobre o valor da vida, né? Porque... Caralho, o que é vida, na verdade? É determinar o que a gente entende como sendo algo vivo, que não depende apenas da questão da consciência que nós mencionamos agora há pouco, né? Ou da sua longevidade também, né? Sim, porque para a gente determinar o que é vida, isso a gente tem que levar em consideração também o seguinte: a gente está falando de um livro base que é do final dos anos 60, da obra cinematográfica que, como a gente já cansou de dizer aqui, é bastante distinta. É dos anos 80, mas a gente leva em consideração o Director's Cut, que eu acho que é 10 anos depois, né? A essa altura, em 93, as discussões éticas sobre o que determina algo como sendo vivo já estavam bastante avançadas, né? A gente teve, sempre puxa a sardinha para esse lado porque não tem como, né? Mas a gente teve a imensa contribuição das discussões sobre esse tema em Star Trek, a nova geração, né, na figura do comandante Data, que são interessantíssimas nesse sentido. O que determina algo como sendo vivo, do ponto de vista do K. Dick, é mais algo que se percebe como vivo do que algo que é inerentemente vivo por si só. Não sei se eu consigo me fazer entender assim. Sim. De novo a discussão entre o natural e o artificial, né? A gente cai de novo na questão do natural entre o artificial. O que o Dick nos oferece é, se você se concebe como algo vivo, importa se você foi gerado artificialmente ou naturalmente? Eu acho que essa é a pergunta que, no final do filme, ela é perene. Principalmente, e cito de novo a cena com o replicante do Rutger Hauer, que para mim é uma das cenas mais belas da história do cinema. Essa é a questão que é deixada por essa cena. Realmente importa? All those moments will be lost in time, like tears in rain. O pecado dele não seria completamente pessimista porque ele deixa um live de esperança pro seu leitor. Então o filme ele faz o inverso. Porque ele dá um live de esperança, ainda que complexo, né? No final, fala, porra, o replicante acaba morrendo não porque o seu matador o matou, porque chegou realmente a hora dele, e ele dá uma lição, não só sobre o valor da vida, como eu falei no começo, mas também pelo o que eu fiz nesses 4 anos. De repente, alguém que viveu nessa merda desse planeta durante, sei lá, 50 anos... não fez 1%, não viu 1% do que eu vi, né? Então, a questão do valor da vida e, mais ainda, da experiência da vida. Mas, enfim, ao mesmo tempo que ele ressignifica
a existência do Deckard e tal, que encontrou o amor na Rachel e acaba... Após aceitá-la como uma forma de vida, né? E isso é muito importante. Exatamente. Mas aí, depois disso, você tem quase que literalmente o chute na cara da revelação de que existe um sistema que não aceita você a partir do momento que você se acha algo além do que você é. Então, quando o Blade Runner termina com a porta fechando, cara, aquilo é de uma incerteza tão cruel que vira o jogo, né? Ele te dá uma esperança, ele te dá, por exemplo, a lição do replicante, mas que você não sabe. Ele deixou de matar o Deckard por quê? Porque ele também percebeu o valor de uma vida ou porque ele percebeu que o Deckard era um replicante também? Esse cara é um desgraçado igual a mim, então foda-se, deixa ele se ferrar sozinho aqui. E aí na hora que fecha a porta, cara... sei lá, eu acho um dos finais mais pessimistas de todos os filmes que eu já vi na minha vida, embora sutil. Aí a gente tem essa divergência de interpretação, porque embora a cena da porta fechando, ela de fato ela seja uma conclusão bastante contundente, eu acho que ela não tem a potência para diminuir o que a gente viu na cena da morte do Roy. Talvez ela seja pessimista com relação ao mundo e otimista com relação ao indivíduo. Eu acho que é uma interpretação possível, cara, mas eu acho assim que aquele final, até como sendo algo baseado na obra do Dick, do PKD, eu acho que ela é muito apropriada porque é esse limiar, é essa objetividade que diferencia, por exemplo, um Dick de um Asimov. Né? O Asimov teria com certeza se fosse ele a escrever isso, teria um final muito mais catártico, muito menos melancólico. Eu acho que o momento da morte, da realização do Roy, do Rutger Hauer, na morte do seu personagem, é o que ele nos oferece de catarse para não terminar Blade Runner como algo determinista e pessimista. E eu acho isso muito coerente com a obra do Dick em relação ao fato de ele ser um sujeito que tratava do futuro, né, o homem que lembrava o futuro, ele tratava o futuro de maneira muito coerente. Então, da mesma forma como assim ele oferecia uma visão realista e às vezes lúgubre da humanidade, ele também não se privava de oferecer um certo limiar de esperança, porque ele não era incoerente. Ele não se privava de dizer, olha, eu não sei tudo. Eu posso imaginar que talvez o futuro seja assim, porque a humanidade realmente tem muitas falhas, mas eu não vou me privar de acreditar que a humanidade pode evoluir, que é aquilo que eu mencionei agora há pouco. Ele oferece para nós essa fresta na porta que se fecha, ele oferece para nós essa possibilidade de a humanidade evoluir a partir dessas realizações que são feitas, como por exemplo na morte do Roy. Essa epifania, esse pequeno momento, em meio àquele mundo, aquela existência distópica, é um vislumbre de esperança, é uma luz na escuridão que pode servir como guia. Assim, não é eu posso estar falando muito bonito, mas assim, não é uma interpretação otimista. Eu acho que ela é logicamente coerente. Você não está determinando que a humanidade está afadada ao sofrimento. Até mesmo porque a gente não está vendo o panorama da humanidade no geral, né? A gente está vendo um microcosmo, né? Um microcosmo na Terra, que é o lixão. Porque os humanos mais... não vou nem dizer mais ricos, assim, porque ele deixa claro que, assim, tá indo para lá, o que tá ficando aqui é mesmo a ralé, assim, né? Tipo, não é que só rico vai para lá, não, tem os ricos, classe média e tal, mas é que a ralé tá aqui e alguns serviços necessários, como o serviço do próprio Deckard. Então, o status da humanidade, do futuro da humanidade em si, a gente não está sabendo. Até mesmo porque a gente está vendo esse microcosmo da Terra, o lixão, a gente sabe que tem as colônias em Marte e tudo mais, que devem estar vivendo num ambiente um pouco mais luxuoso, só que a gente tem o parâmetro de um terceiro ponto, que é o do Android, que ele não está em nenhum desses, ele está seguindo o próprio caminho, né, o replicante no caso. Então é interessante que de fato o Dick fala, ele fala do futuro, só que, na verdade, a história dele poderia se passar em alguma outra época, assim, ou mais pra frente, ou até mais pra trás, porque ele tá falando, assim, do ser humano e tá extrapolando. Porque quando eu olho o replicante, eu não consigo ver o replicante, tanto do Dick quanto até do próprio filme do Ridley Scott, eu não consigo ver ele, assim, como uma previsão de futuro. Olha, teremos seres artificiais assim, eu não consigo ver. Eu consigo ver só como um aspecto humano
que ele está materializando em algo físico para a partir daí discutir alguma coisa, né? Então, por exemplo, pega da morte, né? Poxa, o Roy Batty, quando ele chega e fala, poxa, eu vi tanta coisa, eu posso ver tanto mais, só que eu vou morrer daqui a pouco. Cara, assim, nada impede da gente quando chega em algum momento da vida que a gente está trabalhando pra caramba, tal, daí a gente tem um momento de descanso, um momento de lazer, por assim dizer, e daí a gente fala, caramba, eu tô passando esse tempo todo aí me desprendendo de mim, e nossa, eu tô perdendo meu tempo para chegar na outra semana e acabar repetindo a mesma coisa, né? Mas a partir do momento que você sabe... Nossa, é verdade, que eu tô vai aqui morrer? de novo. Não, dá licença. E isso é uma coisa, poxa, até o Steve Jobs falou, poxa, a melhor coisa que aconteceu comigo foi eu saber que vou morrer. E o saber que vou morrer, assim, todo mundo sabe que vai morrer, só que ele teve, entre aspas, uma data, né? Tipo, pô, você não vai morrer, tipo, você tá doente, você vai morrer daqui a algum tempo. Não vou te dizer qual dia que é, mas você sabe que é muito mais curto do que a natureza colocaria, né? Não, a própria questão do tempo de validade dos replicantes, cara, eu acho que até valida, que é mais uma validação do meu raciocínio pessimista em cima do filme, porque, em nenhum momento nem eles tiveram acesso às suas datas de ativação, né? Então, a partir do momento, na hora que fechou a porta, que desceu o prédio, o cara já podia começar a ter um rigor mortis ali e cair duro. E, cara, isso pra mim é assustador. Quando eu assisti o... É uma perspectiva assustadora, sim. Entendeu? Quando eu assisti o Director's Cut do Blade Runner, cara, isso ficou reverberando na minha cabeça de um jeito que eu falei, caramba, que diferença, né, das colinas geladas de Aspen, né? E, sabe, nossa, ela é especial, ela vai de ver, tal. It's too bad she won't live. But then again, who does? A nossa perspectiva da mortalidade de certa forma, nos impulsiona. E o fato de você saber quando você vai morrer, eu acho que acelera esse processo. Mas acelera, para corroborar com o que você está dizendo, ele acelera nocivamente, né? Ele acelera de um ponto de vista que fala, então foda-se, eu vou fazer. Eu não só vou fazer, como eu vou fazer o que eu quero. Tanto que a nossa noção de tempo, a noção física de tempo, ela é dada de acordo com o quê? De acordo com a entropia. Né? Tipo, você olha alguma coisa nas 3 dimensões físicas, eu posso falar, aqui está mais perto que ali, para mim, tipo, a minha referência, ela vai depender da onde eu estou, né, do observador. Agora o tempo, por exemplo, se eu tenho uma foto dessa caneca aqui parada, eu vou ter só a noção espacial, não vou ter a noção de tempo. Não vou saber onde ela está mais nova, onde ela vai estar mais velha e tal. Agora, se eu tirar uma foto dela caindo no chão, eu sei que ela está caindo, daqui a pouco ela vai morrer, daqui a pouco ela vai se ressignificar. Então, é como você falou, a noção de morte, né? É a questão, a entropia é o que dá a nossa noção de tempo. Logo, é o que faz a gente se mover. Senão, seríamos uma foto estática, seríamos um Dr. Manhattan da vida. Death. Well, I'm afraid that's a little out of my jurisdiction. I want more life, Father. Então é isso, pessoal, esse foi o Formiga na Tela sobre Blade Runner. Dá um joinha no vídeo, inscreva-se no canal, comenta, compartilha, manda e-mail pra gente na tela @formigaelétrica.com.br, acesse nosso site formigaelétrica.com.br e é isso, falou!